Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como ficar rico em 10 anos, mesmo começando tarde. Bom, por que 10 anos? Pode ser em 5, pode ser em 20 anos, isso vai depender de cada pessoa, tá? Eu vou usar 10 anos como a minha experiência, ou seja, lembrando um pouco das coisas que eu fiz, e aqui vai 4 dicas. E se você ficar até o final, na conclusão, eu vou dar uma dica que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na busca sua, equivalente a esse objetivo que eu atingi e que tem esse detalhezinho especial que muita gente, ou grande parte das pessoas, não conhece, tá bom? Tá aí, então, um desafio para você ficar até o fim e saber disso e, quem sabe, transformar a sua vida. Tá? Bom, enquanto isso, tá? Enquanto nós chegamos lá, eu te peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dá o seu like, compartilhe. É importante compartilhar para pessoas que você conhece, pois você pode estar ajudando alguém que está precisando muito de ter esse tipo de conhecimento. Também comente. Quando você comenta, eu sempre gosto de dizer isso, quando você comenta, você coloca ali a importância que isso tem para você mesmo, né? Então, se você gostou e se você acha que é interessante, que é para você, então comente alguma coisa, coisas que você já experimentou, coisas que você quer saber mais, enfim, tá bom? Então vamos adiante. Bom, as 4 dicas que eu quero deixar aqui têm muito a ver, então, com a minha experiência nesse processo, começando tarde. Na verdade, eu tinha lá na casa dos 45 anos, uma situação de viver o agora, tá? Eu vivia bem, vivia dentro de uma renda super confortável, eu tinha digamos, reconhecimento pelo profissional que eu era, né? E isso então me bastava. Só que tinha um pequeno problema. Eu não tinha construção de um momento futuro, né? E em algum momento isso começou a me fazer me sentir mal, tá? Então, aos 45 anos, a situação era de ter um imóvel financiado, financiamento imobiliário, e este saldo do financiamento imobiliário pelas taxas de juros eram maiores quase que o valor do imóvel no mercado. Tá? Então, isso era uma coisa que estava levando para uma situação de não ter patrimônio e ir para uma situação de endividamento sem uma solução racional para resolver. Tá? Essa era a situação drástica. Bom, a partir disso, então houve um momento assim de, sei lá, aqueles insights que me levou a buscar uma solução. O que eu fiz de imediato? Bom, primeira coisa, uma decisão. Eu preciso mudar isso. Não me pergunte qual a força que estava dentro de mim, porque isso é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, né? Então você vai examinar se você tem, não importa a sua idade, essa foi a minha idade. Tenho 45 anos e mais 10 anos na frente eu fiz uma transformação na minha vida, tá? Bom, primeira coisa foi a decisão de mudar. E nessa mudança, meio que automático, algumas coisas foram feitas, porque depois eu fiz uma busca e consegui aprimorar todo um processo, tá, com leituras, com estudos mais específicos para isso, porque eu já tinha formações financeiras, já tinha uma série de aprendizados, mas especificamente para finanças pessoais, eu fui buscar depois, tá? Mas, no primeiro momento, eu decidi o seguinte, chamei uma especialista em previdência privada, porque era o que tinha disponível naquela época, e tive lá uma aula de como fazer um processo de educação financeira para acumular capital. Super interessante, porque automaticamente, todos os meses, eu tinha então um débito automático na minha conta e estava então, a partir desse momento, começando a investir. Tá? Claro que em fundos de previdência não era o melhor, enfim, talvez, né? Não sabia ainda naquela época como tratar disso, mas começou. Então, a decisão de mudar, a busca de algo importante lá no futuro, tá? Me fez fazer então este movimento de guardar. Tá? Bom, então, daí em frente, nesse primeiro momento, tá, foi aquela coisa de fazer o cérebro sair da zona da acomodação, uma sacudida, um desconforto. Tá? Vai ter, então, agora que administrar as suas contas, eu dizendo para mim. E a segunda dica é exatamente essa, como gastar menos do que você ganha. Tá? E daí seguiu-se, então, um método de realmente colocar em prática o orçamento, fazer com que as contas fechassem no final do mês com aquele valor a menos que eu tinha deixado para a Previdência. Bom, uma coisa que eu fui ver depois e que se comprovou como, digamos, ratificando e até hoje está presente, é o livro do David Beck, que tem lá no seu título, Como Ficar Rico, mesmo começando tarde, que é o tema que eu coloco nesse vídeo de hoje aqui. E ele tem lá o fator café. O que é o fator café?
é o fator, o nome que se dá para eliminar aqueles gastos pequenos, como exemplo, o cafezinho. Necessariamente, isso não precisa ser rigorosamente assim. Isso é uma metáfora sobre o cafezinho como coisa pequena. Não significa também que com isso você vai deixar de fazer aquelas coisas que lhe dão pequenos prazeres. Tá? Não, você vai continuar fazendo, mas você adquire aí uma consciência daquilo que é excesso, ou seja, evita os desperdícios. Então, essa é a segunda dica. Segunda dica que para mim foi importante. Tá? Bom, a terceira dica é uma mais especificamente para criar o hábito de poupar. Poupar dinheiro, guardar algum dinheiro, ter esse contato em termos assim de mudança de paradigma. Tá? Então, normalmente, na minha época, não se tinha o hábito de poupar. Desde criança, isso não estava estabelecido. E eu me dei conta que era importante fazer essa conexão. Então, eu não saía para o trabalho pela manhã, naquela época, sem deixar num pote especial que eu tinha um valor específico, o que equivalente hoje a R$20. Tá? 20, não lembro exatamente, a conversão eu não fiz, mas vamos pensar em R$20. Então eu não saía sem fazer isso. E tinha o prazer de ver todos os dias aquele pote aumentando, né? Como se ele fosse uma planta que estivesse crescendo. Ao final de 30 dias, eu tinha um valor que ele surgiu, como se fosse já uma planta crescida. E assim fazia todos os dias e por vários meses. Depois de algum tempo eu retirava e fazia um investimento em alguma coisa ou algum projeto que eu tinha onde que fazer então essa inversão aí. Então essa é a terceira dica. Poupar todos os dias. Tá? A quarta dica foi pensar em termos de futuro mais especificamente. Aí já tinha passado alguns anos. Né? E essa quarta dica foi aproveitar naquilo que para mim era um hobby, que era estudar finanças, ler muito, transformar esse hobby em algo que pudesse ser uma fonte de renda extra ou uma fonte de atividade efetiva em termos de renda no futuro. Bom, como resultado de tudo isso, tá, dessas 4 dicas, depois de 10 anos, eu tinha realizado todos aqueles sonhos que eu tinha planejado. Tá? Eu não tinha mais dívida, eu tinha 13 imóveis e eu já tinha feito um grande sonho, que é poder ter conhecido as principais cidades do mundo, que eu conhecia pela enciclopédia quando era criança, nas figuras. Tá? Bom, mas isso aqui é um capricho à parte. Na verdade, não precisa disso especificamente. A ideia é ficar rico no sentido de não ter dívida, de ter a sua reserva de independência financeira e de realizar os grandes sonhos. Tá? O que é um grande sonho? Enfim, cada um define o seu. Tá? Então, isto é um processo que leva algum tempo. Tá? Pode levar menos tempo? Sim, pode, mas leva algum tempo. Tá? Mesmo começando tarde. E por fim, como eu falei, vai aí a dica, tá? Concluindo o vídeo de hoje. A dica é o seguinte, quando se está no meio de um problema, vamos imaginar que há dificuldades financeiras dos vários tipos que existem, ou seja, não conseguir poupar para o futuro, não ter dívidas, não conseguir ter a visualização de um estado de independência financeira, de riqueza, enfim, tá? Várias coisas. Pense na sua situação e aí você faça o seu trabalho. Bom, tem essa situação. O que se fala muito é visualizar então o que você quer. Você tem um estado não desejado, você quer ir para um estado desejado. Quer estar tranquilo, com liberdade, de viver a vida dos sonhos. Bom, então você tem lá no futuro. O que acontece das pessoas não conseguirem atingir esse objetivo lá na frente? É pelo seguinte, porque tem uma coisa, e aí vem o grande segredo e a grande dica que eu vou concluir em seguida. Nós vivemos o momento presente. Se você está vivendo no agora, tá? E você, mesmo imaginando aquilo que você quer, mesmo visualizando, você não tem energia, ou seja, não tem uma vibração de sentimento de fato naquela situação futura, porque você está vivendo agora, vivendo e sentindo isso agora. Aí vem o truque para você reverter isso. Sabe qual é? Você vai, a partir de hoje, se isso fez sentido para você, experimentar o seguinte, tá? Para construir a vida de riqueza ou o desejo que você queira colocar aí, tá? Que é o seguinte, você vai fazer de conta que esse seu desejo, esse seu objetivo já aconteceu, tá? Nesse momento. Então você vai trazer para o presente como se já
tivesse acontecendo e não algo no futuro, e você vai experimentar mentalmente os detalhes disso acontecendo. Traga para dentro de você e coloque um sentimento nisso, sentimento pleno, um sentimento de alegria. No momento que você conseguir fazer isso, você vai ver que todos esses passos, esse processo que eu falei aqui, no seu caso, adaptado à sua situação, vai começar a acontecer. Tá bem? Bom, essa é a ideia, esse é o vídeo de hoje. E mais uma vez, comente aí a sua experiência e eu vou ficar muito feliz em saber e poder, então, trocar essas energias, essas ideias com você aí. Tá certo? Bom, então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!